Depois de passar 4 semanas fazendo trabalho voluntário no Vietnã, foi hora de pegar o meu mochilão e embarcar para Tailândia para continuar nessa aventura e fazer 2 semanas de trabalho voluntário em uma região próximo a Chiang Mai. E nesse vídeo eu vou compartilhar um pouquinho sobre como foi essa experiência. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre as minhas viagens e aventuras. Bom, bora lá, vamos embarcar nesse assunto aí. Eu já compartilhei um vídeo aqui no canal sobre como foi o trabalho voluntário no Vietnã. Então, meu segundo voluntariado foi próximo a Chiang Mai, numa região chamada Lumpur. Eu não sei se eu vou estar pronunciando esse nome certo aí, mas eu vou escrever aqui para vocês se quiserem me procurar. Ficava próximo a Chiang Mai, então, no norte da Tailândia. E era uma escola fazenda, então assim, era uma escola comunitária. Não era assim no centro da cidade, mesmo que fosse uma cidade pequena, não era no centro. Então, quando a gente ia em mercado e tal, a gente sempre ia de carro com a Nau, que era a host desse programa de voluntariado. E eu seria responsável, então, por estratégias de marketing e criação de conteúdo, principalmente para o canal no YouTube deles. Chegando lá, a gente conversou, vou compartilhar aqui um pouquinho sobre como foi essa parte da divisão de tarefas e tudo mais. Mas eu fiquei responsável por estratégias de marketing relacionadas a rebranding, porque eles tinham acabado de mudar de nome de marca, então ela precisava assim de um auxílio com relação a como comunicar isso, porque ela já tinha o projeto assim há mais de 10 anos, as pessoas estavam acostumadas com um nome, e aí agora ela tinha mudado, então eu atuei mais focada nesse projeto mesmo. Mas vamos começar do começo. Eu cheguei num sábado de noite, e assim, no início eu fiquei meio assim com a estrutura mesmo do lugar, porque como eu falei aqui, era uma escola comunitária / fazenda, então assim, a estrutura era bem simples mesmo. A iluminação até do lugar, como eu cheguei de noite, estava tudo apagado e era no meio do mato, né? Então eu fiquei um pouquinho assim no começo, mas eu resolvi dar uma chance, pensei, não, eu começaria a trabalhar mesmo só na segunda, então o domingo foi mais para conhecer, assim, na luz do dia, como era tudo. E eu pensei, vou dar uma chance, vou ver como é o programa de voluntariado pra tomar uma decisão assim, não, eu realmente quero viver essa experiência ou eu prefiro ir embora, enfim. Só pra vocês terem uma noção, assim, do que eu tô falando de estrutura básica, por exemplo, o local que a gente dormia tinha beliches, ok? A cama não era nada confortável, era bem duro, o travesseiro também era bem duro. E o banheiro também era extremamente simples, ele foi construído, né, por voluntários, então toda a estrutura que eles tinham lá tinha sido construída por voluntários ou por pessoas que, enfim, estavam ajudando a Nau a construir o projeto. E não tinha descarga, por exemplo, a descarga era manual, a gente tinha uma bacia gigantesca do lado do bacio, com um potinho menor e a gente jogava água mesmo pra, no caso, fazer a função da descarga. E assim, eu não tava esperando por isso, mas conforme o tempo foi passando, eu fui vivendo os dias e tal, eu até passei a me acostumar com o simples e a reconhecer o quão bom é, às vezes, você parar pra pensar, assim, tipo, tanto na vida no geral, porque assim, eu tava morando na Austrália, que era um mundo completamente do Brasil, por exemplo, e aí eu fui pro Vietnã, e aí eu fui pra Tailândia, e todos esses lugares tinham culturas e estruturas completamente diferentes. E aí, enfim, eu pensei, beleza, vou dar uma chance, vamos ver como é que vai ser na segunda, como é que é realmente o trabalho voluntário, porque no Vietnã eu não gostei muito do programa, então eu pensei, vou ver como é, se eu também não gostar do programa, eu não sei se vale a pena ficar aqui. Mas eu fui muito surpreendida positivamente pela estrutura do programa, por tudo que eu vivi lá. E no final, quando eu fui embora, eu tava muito feliz que eu dei essa chance e resolvi viver essa experiência, porque foi uma das aventuras, assim, mais surpreendentes da minha vida. Como eu falei, então, eu cheguei num sábado, na segunda-feira a gente fez uma reunião com todos os voluntários.
Tinha eu, duas meninas na parte da arquitetura do local. A outra menina com quem eu dividi o quarto, ela também tinha acabado de chegar, ela chegou no mesmo dia que eu. Ela também ficou responsável pela parte da arquitetura. Tinha um cara que ficava na parte de carpintaria e ele também era eletricista, então ele ajudava um pouco com tudo, assim. Depois de um tempo também chegaram outras meninas, enfim, tinha mais ou menos ali uns 5, 6 voluntários contando comigo. E aí a gente fez essa reunião, a Nau compartilhou comigo e com a menina que tinha acabado de chegar também um pouquinho da história do lugar, de como é que eram os projetos, como é que funcionava e tudo mais. E aí a gente fez a divisão das tarefas. Por exemplo, eu tinha me inscrito para a vaga de marketing, então eu ficaria responsável por essa parte. A Maria, que era venezuelana, que dividiu o quarto comigo, ela ficaria responsável pela parte de arquitetura, ela era arquiteta, e aí tinham outros projetos rolando e tudo mais. Então, enfim, a gente teve essa reunião inicial. Depois eu tive uma reunião só com a Nau, que era a host lá responsável, né, pelo projeto. E aí a gente focou só na parte de marketing, como é que eu poderia ajudar eles e tudo mais. E aí eu já me identifiquei, assim, muito mais do que o outro programa que eu fiz no Vietnã, porque eu gosto muito da parte estratégica do marketing e eu uso as redes sociais como uma das formas de se comunicar, mas não é minha parte preferida. Então, quando a gente começou a trabalhar nessa parte de estratégia, de rebranding e tudo mais, aí, assim, eu tava realizada. Foi muito, 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 muito legal pra mim. O programa foi muito inspirador, assim, em relação a conhecer a história da Nau, desse projeto que ela criou, assim, né, com tanto amor e carinho. Ela tinha uma história, assim, uma história de vida mesmo, bem... que me fez refletir bastante, assim, de por que ela iniciou esse projeto. E aí, como eu comentei, no final do programa eu tava muito feliz de ter escolhido dar uma chance e, tipo assim, ficar mesmo. E apesar da estrutura pra mim ser algo que me chamou atenção no começo, no final aquilo já pouco me importava, e o que me importava mesmo era a experiência que eu tava vivendo com os outros voluntários, e eu também aprendi muito sobre mim mesma, diariamente, assim, foi uma experiência muito interessante, porque eu aprendi coisas, eu reconhecia coisas que eu gostaria de continuar fazendo, coisas que pra mim já não faziam tanto sentido, e foi uma verdadeira lição, assim, cada dia pra mim eu descobria algo novo sobre a vida, sobre a sociedade, sobre comunidade, sobre mim mesma e o que eu gostaria de continuar fazendo, o que pra mim não é mais prioridade. E foi muito, muito, muito interessante mesmo. A Nau, a host, ela era bem tranquila em relação a horários, em relação ao trabalho mesmo. Então, eu passei Natal lá, né? Eu cheguei no final do ano. Então, inclusive, foi um dos natais mais especiais da minha vida, assim, porque ele foi muito diferente. E no final do ano eu queria ir para Chiang Mai para, né, conhecer um pouquinho da região que é muito famosa. Também ter um final de ano, assim, especial. E ela foi super tranquila em relação a eu remanejar as minhas horas, então fazer mais horas durante a semana e tentar ali, eu acabei fazendo um final de semana prolongado, já que, se eu não me engano, o Réveillon foi ali na terça, ou alguma coisa assim, acho que foi segunda ou terça. E aí eu passei o final de semana em Chiang Mai, fiquei pro Festival das Lanternas, que eu fui no Festival das Lanternas, passei o Réveillon lá. E ela foi super tranquila com relação a eu ir, depois eu voltar pro voluntariado. E foi, assim, uma experiência pra mim, foi marcante, mudou completamente a minha vida, eu acho. Tipo assim, tem uma Lara que chegou lá e uma Lara que saiu. E é engraçado pensar que eu só passei 2 semanas lá, mas toda essa experiência de mochilão e voluntariado foi muito intensa. Eu quero fazer um vídeo falando só, assim, no geral, principalmente as coisas que as pessoas não falam sobre fazer um mochilão e como foi toda essa experiência. Mas o programa lá foi, assim, incrível. A gente teve noite da pizza,
A Nau tinha 3 cachorros e eu tava com muita saudade de ter contato com animais, com doguinhos e tudo mais, então assim, foi maravilhoso. A gente saía de carro com eles pra passear, então assim, foi muito, muito, muito divertido. Eu tive uma troca muito gostosa assim com os outros voluntários também. E assim, 10 de 10. Com relação ao que estava incluso no programa, então, era acomodação, né, claro, e 3 refeições. A mãe da Nau cozinhava pra gente, porque eles moravam, a Nau e os pais. Então, ela cozinhava pra gente todos os dias, todo dia uma coisa diferente, porque a Nau comentou que era o propósito dela, assim, da mãe dela, conseguir oferecer, assim, uma experiência boa pra gente. E a comida era maravilhosa, era uma comida caseira, assim. Então foi incrível. No Natal a gente fez churrasco, o pai dela fez espetinho pra gente. Então era tudo muito caseiro e muito gostoso, assim, sabe? Tinha uma vibe muito família. E como eu falei, como era uma escola comunitária, tinha essa coisa de impacto para a comunidade. Então, assim, você estava lá participando de um projeto que ia impactar a vida de crianças, porque é uma escola. Então, assim, a Nau tem uma visão muito diferente da forma de ensino que ela quer oferecer. Então, eles são muito focados, assim, em habilidades sociais, cognitivas, esse tipo de coisa. Então, eles abriram, inclusive, a escola um pouco depois que eu fui embora. Então, agora que eles estão comunicando sobre como é que vai funcionar, quando que vai abrir, como é que funciona o projeto e tal. E é muito legal saber que eu tava lá participando e que de alguma forma eu contribuí pra isso, sabe? Foi muito, muito reconfortante. Em resumo, foi uma experiência assim que eu nunca vou esquecer, foi maravilhoso. E, como eu falei, não parece que eu passei só 2 semanas lá, porque eu aprendi tanto, vivi tanto, senti tanto. E, assim, foi uma experiência sensacional. Se ficou alguma dúvida aí sobre esse projeto, sobre esse programa de voluntariado ou com relação ao mochilão, com relação ao voluntariado, comenta aqui embaixo. Como eu falei, eu ainda quero trazer mais conteúdos sobre como foi toda essa experiência, que foi muito mágica pra mim. Agora eu tô de volta no Brasil. E a minha ideia é continuar compartilhando aqui com vocês as minhas aventuras. Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e me acompanhar lá no Instagram também. E até o próximo vídeo.